como é o caso da existência dos entes que nos circundam, cuja realidade é tão óbvia, e que, não obstante isso, não pode e não poderá nunca ser apreendido nem pelos sentidos nem por instrumentos. Trata-se de uma realidade que está além das possibilidades das ciências experimentais, além dos sentidos e dos instrumentos, e possui uma natureza puramente inteligível. 6. Princípios extrínsecos do movimento. Na física de Aristóteles, a matéria e a forma são os princípios intrínsecos necessários para explicar o movimento. No entanto, somente eles não explicam inteiramente como o movimento é possível. Para isto, devem ser acrescentados também outros princípios extrínsecos. O primeiro princípio extrínseco que deve ser admitido para poder explicar se o movimento é o que se chama de causa eficiente. A causa eficiente é a causa externa que produz efetivamente o movimento. Quando uma pessoa empurra uma mesa, ela é a causa eficiente do movimento da mesa. Quando a panela ferve, o fogo é a causa eficiente do aquecimento. Segundo a física de Aristóteles, tudo o que se move deve ser movido necessariamente por uma causa eficiente externa. Esta afirmação pode ser demonstrada do seguinte modo: o movimento, enquanto tal, implica em uma passagem do ser em potência ao ser em ato. Antes de iniciar-se o movimento, o ente móvel está, no que diz respeito à forma para a qual tende o movimento, apenas em potência. O ente móvel, na medida em que está em potência, possui uma relação de possibilidade para com o ato que lhe será determinado pela forma, mas não possui ainda nenhuma determinação em ato que lhe será conferida pela forma. O desencadeamento do movimento, no entanto, já é um início desta determinação e pressupõe, portanto, que o processo desta determinação já tenha se iniciado. Não pode ter se iniciado, porém, apenas pela potência, porque isto significaria que aquilo a que se chamava potência já possuía alguma determinação e que, portanto, não seria apenas potência. O movimento, por conseguinte, já teria se iniciado, ao contrário do que havia sido suposto. O início do movimento, portanto, já supõe uma primeira determinação da potência que não pode provir dela mesma. Esta primeira determinação, tendo características de ato, e não de potência, não podendo provir do próprio móvel, deverá vir de um movente externo que deverá possuir a determinação necessária para iniciar o movimento. Isto é, deverá provir de um movente externo que, ao contrário do móvel, esteja em ato. Portanto, nada pode mover-se a si mesmo, mas apenas por um agente externo em ato ao qual se chama de causa eficiente. Se não existisse a causalidade eficiente, apenas pela matéria e pela forma como princípios intrínsecos do ente movido, o movimento não seria possível. Em alguns textos de metafísica encontram-se demonstrações mais abreviadas para esta mesma proposição, tais como as seguintes: a. Nada se move senão aquilo que está em potência, aquilo para o qual se move. Algo só se move, porém, na medida em que está em ato, pois mover é conduzir algo da potência para o ato. Portanto, da potência nada pode reduzir-se ao ato, senão por meio de algum outro ente em ato. b. Não é possível que a mesma coisa esteja simultaneamente em ato e potência segundo o mesmo aspecto.
Portanto, é impossível que, segundo o mesmo aspecto e segundo o mesmo modo, algo seja movente e movido, isto é, que mova a si mesmo. Portanto, tudo o que é movido, deve ser movido por outro. 7. Dificuldades quanto à existência necessária da causa eficiente do movimento. A seção anterior mostrou que para que possa ocorrer o movimento, qualquer movimento, exige-se uma causalidade eficiente externa. Nada pode ser movido por si mesmo ou sem causalidade eficiente externa. Qualquer ente em movimento tem que ser movido por um agente externo em ato que é a causa eficiente deste movimento. A demonstração dada para tanto é necessária e universal. Trata-se, portanto, de uma lei da natureza que deve ser obedecida tanto no cosmos que conhecemos como em quaisquer outros que existirem. Se as leis da mecânica e do eletromagnetismo atualmente conhecidas e descritas pela física experimental não existissem ou fossem inteiramente diversas das que atualmente conhecemos, ainda assim a natureza teria que admitir necessariamente a causalidade eficiente, supondo que nela houvesse movimento. Colocada neste plano de abstração, não há exceção possível a esta lei. Dificuldades de outra ordem surgem quando surge a questão de se identificar qual seria a causa eficiente de cada tipo de movimento em particular. Reconhecer especificamente quais são as causas eficientes dos diversos tipos de movimento é algo que não depende mais apenas da postulação da existência do movimento em geral, mas do estudo experimental de cada espécie de movimento. Se considerarmos o aquecimento como um movimento, não será difícil identificar qual é a causa eficiente envolvida. O mesmo já não se pode dizer, porém, de outros movimentos aparentemente simples e comuns, como é o caso do movimento dos corpos segundo o lugar. Esta dificuldade já havia sido levantada por Aristóteles no final do livro 8º da Física, onde o filósofo escreve: sobre a questão dos corpos que são transladados, seria interessante discutir uma dificuldade. Se, de fato, todo ser que é movido por alguma coisa, como é possível que, entre as coisas que não se movem a si mesmas, haja algumas que continuam seu movimento sem estar em contato com o seu motor, como é o caso do arremesso de um projétil? A pergunta é a seguinte: se nada se move a si mesmo, mas tudo o que se move deve ser movido por outro, como se explica que ao arremessar uma pedra para longe, após a pedra ter se separado de minha mão que a arremessou, ela continue se deslocando para a frente? Porque neste caso a pedra continua caminhando para a frente sem ser movida por nenhuma causa eficiente. Ela estava sendo movida por uma causa eficiente durante os momentos em que estava sendo impulsionada pela minha mão, mas depois disso o movimento continua por algum tempo sem causa movente, como se a pedra pudesse mover-se por si mesma, ou pelo menos sem motor. A pedra do exemplo mencionado, entretanto, irá parar mais adiante em questão de momentos, conforme mostra a experiência. Mais drástico seria o exemplo se Aristóteles tivesse se referido a uma sonda espacial lançada por um foguete para fora da Terra, rumo ao espaço infinito. Aparentemente estas sondas, uma vez vencida a gravidade da Terra e alcançado o espaço sideral onde não mais existe o atrito do ar, continuam para sempre seu movimento sem necessidade da propulsão de foguetes.
Uma pedra que fosse arremessada no espaço faria o mesmo. Estes objetos aparentemente continuam se movendo para sempre sem necessidade de causas eficientes que os movam. A pergunta, portanto, é a seguinte: se tudo o que se move tem que ser movido por outro, como se explica que uma sonda ou qualquer objeto lançado ao espaço, uma vez que inicie sua trajetória, continua movendo-se sem necessidade de uma causa externa? Isaac Newton, o fundador da física moderna, responderia a isto com um princípio totalmente oposto à dedução da filosofia perene. Para ele não é verdade que tudo o que se move deve ser movido por outro. Um dos princípios da mecânica newtoniana afirma que o movimento retilíneo uniforme, o movimento em linha reta em velocidade constante, não necessita de causa para dar-se. Qualquer corpo que se desloque em linha reta e em velocidade constante, se não encontrar uma força que lhe modifique a velocidade ou o faça parar como, por exemplo, o atrito do ar ou alguma barreira natural, continuará deslocando-se em linha reta e na mesma velocidade para sempre sem necessidade de nenhuma causa motora. A filosofia afirma que isto não é possível, que tudo o que se move tem que ser movido por uma causa eficiente, mas, diria Newton, aí estão as pedras e as sondas espaciais para provar o contrário. Como diante destas evidências um filósofo sustentaria a necessidade de uma causa eficiente para o movimento retilíneo uniforme? Um filósofo chamaria a atenção, em primeiro lugar, para o fato de que a afirmação da mecânica newtoniana de que o movimento retilíneo uniforme não necessita de causa é um princípio aceito a priori por Newton, enquanto que a afirmação segundo a qual tudo o que se move necessita de uma causa eficiente é uma conclusão que deriva de princípios bastante mais elementares do que aqueles com que Newton inicia seu raciocínio. Enquadrada assim a questão, o filósofo observaria em primeiro lugar que o movimento retilíneo uniforme a que Newton se refere não existe na natureza. O princípio newtoniano, deste modo, refere-se a uma situação impossível. O movimento retilíneo uniforme não existe na natureza porque, segundo os princípios da mecânica newtoniana, ele somente poderia existir em um universo constituído por um espaço infinito totalmente vazio e apenas um único corpo que estivesse se deslocando dentro deste espaço infinito. Este não é o caso do universo tal como o conhecemos e, ademais, conforme será mostrado mais adiante, segundo a filosofia, caso existisse um universo como este, ele entraria em colapso. No caso do universo realmente existente, qualquer corpo que esteja se movimentando dentro dele estaria sendo atraído gravitacionalmente por todo o restante dos corpos do universo e, portanto, não poderia deslocar-se em movimento retilíneo uniforme. No caso de uma pedra arremessada, temos a impressão que ela segue um movimento retilíneo ao abandonar nossa mão, mas isto é uma ilusão provocada pelo fato de que não percebemos que a pedra está sendo arrastada pelo movimento de rotação da Terra em torno de seu eixo a uma velocidade de cerca de 1000 km por hora. Também não percebemos que ela está sendo arrastada pela Terra junto com o seu movimento de rotação em torno do Sol a uma velocidade de cerca de 100.000 km por hora. Também não percebemos que ela está sendo arrastada pelo movimento do Sol junto com o seu movimento de rotação em torno do centro de nossa galáxia a uma velocidade ainda maior.
E também não percebemos que ela está sendo arrastada pela nossa galáxia em seu movimento em torno do universo em uma velocidade ainda maior do que a do Sol dentro da galáxia. Todo o mesmo raciocínio vale também para a sonda que supostamente foi lançada para fora da Terra para dentro do espaço sideral. Estas pedras e estas sondas estão sendo arrastadas por todo o movimento do universo em suas trajetórias. Não existe movimento retilíneo uniforme em nenhum ponto do universo. Isto quase responde à questão levantada, apenas sendo necessário colocar as mesmas coisas mais claramente. Segundo a filosofia, se tudo o que se move deve ser movido por uma causa eficiente, esta causa eficiente que move também deve por sua vez ser movida por uma segunda causa eficiente, pois a primeira causa eficiente, ao mover, passou do estado de não movente para o estado de movente e, portanto, moveu-se. Se moveu-se, deve ter sido movida por uma segunda causa eficiente. A segunda causa eficiente, por sua vez, deve ter sido movida por uma terceira causa eficiente, e assim sucessivamente, mas não é possível aceitar a existência de uma sucessão infinita de causas eficientes movendo-se umas às outras, porque neste caso o movimento da primeira dependeria de um número de causas que, por ser infinito, não poderia iniciar-se nunca. Portanto, qualquer movimento observável deve ter começado em uma causa primeira que move sem ser movida. Esta causa primeira não pode ser material, porque nada material pode mover sem ser movido. Deste raciocínio conclui-se que o movimento dentro do universo físico deve ter uma origem externa ao universo segundo uma linha de causalidade que, em um determinado ponto, principia a mover o universo físico e daí para diante todos os demais movimentos internos ao universo passam a depender deste primeiro movimento situado em sua fronteira. Todos os movimentos dentro do universo, portanto, dependem do primeiro movimento que é impresso ao universo, o qual depende de causas externas a este universo. Cabe então perguntar o que sucederia se cessasse o primeiro movimento do universo. A resposta é, em primeiro lugar, que cessando o primeiro movimento do universo, cessariam em pouco tempo todos os demais movimentos internos que nele houvesse. A Terra não mais giraria em torno do Sol, a sonda lançada ao espaço não mais continuaria a sua trajetória, o fogo não mais aqueceria e a pedra não mais cairia. Mas deveríamos acrescentar também que todos os entes existentes seriam também reduzidos a um estado elementar e indiferenciado em questão de momentos. A Terra perderia sua estrutura, a sonda se desintegraria, o fogo perderia as suas propriedades. De fato, se o movimento conjunto do universo cessasse e o fogo não perdesse suas propriedades, não haveria motivo para que ele não continuasse aquecendo os demais corpos mais frios, o que iria contra a conclusão de que o movimento teria cessado no universo. Portanto, se o primeiro movimento do universo cessasse, todos os demais entes seriam reduzidos a um estado elementaríssimo no qual teriam perdido as distinções pelas quais poderiam agir uns sobre os outros como causas eficientes de movimento. Portanto, não apenas os movimentos de cada um dos entes do universo, mas também a própria integridade da estrutura física de cada um deles, depende e é causada pelo primeiro movimento conjunto de todo o universo. São Tomás de Aquino assim considera o que acabamos de expor.
Pergunta-se se cessando o movimento dos corpos celestes, todos os corpos corruptíveis se reduziriam instantaneamente aos seus elementos. Isto é verdade de algum modo e falso de outro. É necessário que o movimento, tanto o do céu como qualquer outro, cesse instantaneamente se considerarmos que o último instante do tempo deve corresponder ao último instante do movimento. Mas se estamos nos referindo à corrupção dos demais corpos, ou à sua redução ao estado elementar, é verdade que, no que diz respeito ao seu princípio, isto deva ocorrer instantaneamente. Mas no que diz respeito ao seu término, este não poderá dar-se instantaneamente. Os corpos celestes são causas causantes e conservantes na medida em que são causas moventes, de onde que a corrupção e a resolução que ocorre por causa da subtração de tais causas deve dar-se pelo movimento. Ora, em nenhum movimento o princípio e o fim podem dar-se no mesmo momento, pois todo movimento necessita de algum tempo para dar-se. O contrário deveria dizer-se se estivéssemos tratando da cessação da conservação no ser que procede diretamente de Deus enquanto Criador, pois Deus cria o ser das coisas operando imovelmente e, assim como produz no ser as coisas pela criação e não no tempo, assim se cessasse a operação, pela qual Deus conserva as criaturas no ser, as coisas cessariam instantaneamente, e não através de algum movimento. Declaração ao professor de Veneza, 11ª questão. Daqui pode concluir-se que o único universo em que poderia dar-se um movimento retilíneo uniforme, que seria um espaço vazio contendo um único corpo movendo-se em linha reta, não poderia subsistir. Os corpos não subsistem em sua integridade por si mesmos, mas necessitam como de uma causa de um universo complexo em constante movimento para tanto. Pode-se concluir também que os corpos que parecem estar movendo-se pelo espaço sem ser movidos por nenhuma causa eficiente estão na verdade sendo movidos pelo movimento conjunto de todo o universo, sem o qual não se moveriam e sequer subsistiriam em sua estrutura atual. Finalmente, pode-se depreender também pelo que foi dito a natureza do conceito de inércia introduzido pela mecânica newtoniana. Segundo Newton expõe nas definições com que inicia a sua obra, há uma força inerente à matéria, ou um poder de resistência, que pode ser chamado de inércia, ou força de inatividade, que não difere em nada da inatividade da matéria, segundo a qual todo o corpo continuará em seu estado, seja de repouso, ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa o obrigue a mudar este estado. Ainda segundo Newton, uma força externa é uma ação exercida sobre um corpo, para mudar-lhe seu estado, seja de repouso, ou de movimento retilíneo uniforme. Esta força não permanece no corpo mais do que enquanto a ação não cessa, já que cada corpo mantém cada novo estado que ele adquire apenas pela sua própria inércia, enquanto que as forças internas são de diversas origens, como a percussão e a pressão. Ora, se os princípios filosóficos anteriormente descritos são válidos, pode-se concluir que esta propriedade a que Newton chama de inércia, tal como é descrita em sua obra, não pode existir como algo real, e haverá dois motivos para isto. Em primeiro lugar porque, se a inércia existe para um corpo, existiria também para todos os corpos simultaneamente e, portanto, se o universo todo estivesse em repouso, continuaria indefinidamente em repouso, devido à inércia,
a menos que uma força externa o obrigasse a abandonar este estado. No entanto, acabamos de ver que se o universo inteiro estivesse em repouso, ele não poderia permanecer em repouso, mas seria reduzido a um estado primitivíssimo. Conclui-se, portanto, que se os corpos em repouso permanecem em repouso quando não são molestados por forças externas, isto não pode ser causado por uma força inerente à matéria, já que, se existisse tal força, ela se manifestaria também no caso de um universo estático. Em segundo lugar, admitindo que todo o universo é movido necessariamente por uma força externa ao mesmo, sem o que este mesmo universo não poderia existir senão em um estado primitivíssimo, aquilo a que Newton chama de repouso é, na verdade, o movimento de cada objeto que é causado, em um nível mais alto, pelo primeiro movimento de todo o universo. Sendo assim, os movimentos dos corpos, quer estes movimentos pareçam, relativamente a nós, um estado de movimento ou de repouso, continuarão a dar-se, a menos que uma força externa o obrigue a modificar este estado, não por uma força inerente à matéria, mas pela continuidade do primeiro movimento do universo. O estado de movimento ou repouso de cada corpo é mantido pelo primeiro movimento do universo, e portanto, aquilo que Newton chama de inércia não é uma força inerente à matéria, sendo apenas uma consequência do movimento imposto ao conjunto do universo por forças externas ao mesmo. 8. Outra dificuldade sobre a existência necessária da causa eficiente do movimento. Segundo a argumentação exposta no item anterior, um objeto deslocando-se no espaço aparentemente sem causa eficiente estaria na realidade sendo movido pelo movimento conjunto do restante do universo. Supondo a verdade desta afirmação, há situações em que não parece ser possível aceitar esta explicação. Suponha um campo de futebol com uma bola parada no gramado. Um jogador corre para a bola, chuta-a e ela, de parada que estava, passa a dirigir-se para o gol. Ainda que possa conceder-se que a bola aparentemente parada estivesse movendo-se junto com a Terra em torno de seu eixo e em torno do Sol, e junto com este em torno da galáxia e junto com esta através do universo, o fato é que a bola adquiriu um componente adicional de movimento que não proveio do universo, mas do pé do jogador, e que este novo movimento, originado por este pé, continua mesmo depois que o pé cessou de atuar como causa eficiente. Pelo menos a parcela de movimento da bola em direção ao gol não parece poder ser explicada pela argumentação acima. Solução: na verdade, a bola não estava parada, mas atravessando o universo junto com a Terra. O golpe do pé do jogador altera este movimento, em uma situação que não é diversa da que se daria se a bola estivesse cruzando o espaço a uma alta velocidade e o impacto do pé do jogador alterasse a sua trajetória. Tanto antes como depois do impacto, o que causa o movimento da bola é o movimento conjunto do restante do universo. O próprio impacto do pé do jogador não provém apenas do jogador, mas, como tudo o que se move deve ser movido por outra causa eficiente, algo moveu o jogador para que ele impactasse a bola e durante aqueles poucos momentos exercesse sua causalidade eficiente sobre a bola.
Este algo que moveu o jogador foi movido por outra causa eficiente, a qual foi movida por outra, até ter sido alcançado o limite do universo físico em seu primeiro movimento. De fato, para que o jogador chute a bola, ele precisa se apoiar firme na terra. Enquanto o jogador chuta a bola com um pé, ele na verdade também empurra a terra para trás, e a força que a terra, como consequência disto, atua sobre o jogador é que lhe dá o impulso para chutar a bola. A força, porém, que o jogador raure da terra para chutar a bola, é produto de uma inércia que é na verdade consequência de todas as ações que o conjunto do universo exerce sobre a Terra. Portanto, não apenas o movimento da bola é sustentado pelo movimento do restante do universo, como também o é o seu desvio de trajetória. A situação é semelhante a um caleidoscópio em movimento, em que o todo se move e sustenta com isto o movimento de todas as peças dentro do caleidoscópio. À medida em que as peças se movem, umas se chocam com as outras e cada uma imaginaria, em sua perspectiva limitada, que são apenas elas, e não o restante universo, que estariam movendo umas às outras e que, ademais, uma vez golpeada uma peça, o movimento da nova trajetória da peça golpeada não necessita de causa eficiente para poder continuar, como se a causalidade eficiente de uma peça agindo sobre a outra pudesse continuar produzindo virtualmente seu efeito mesmo após a cessação da ação atual da causa. Na verdade, se o movimento geral do caleidoscópio cessasse, todas as peças cessariam seus movimentos e nenhuma teria mais a possibilidade de agir sobre a outra. 9. A causalidade final. Chamamos de causa eficiente ao agente externo que é princípio ativo de movimento e de repouso. Por contraposição à causa eficiente, que é princípio externo de movimento, a matéria e a forma são princípios intrínsecos do movimento. A matéria e a forma, porém, também podem ser chamados de causa na medida em que, segundo São Tomás, é propriamente dito ser causa de alguma coisa aquilo sem o qual esta coisa não pode ser, pois todo efeito depende de sua causa. Suma Teológica 3º questão 86a, 6 tomando o nome de causa nesta acepção mais ampla, não é apenas a causa eficiente que pode corretamente ser dita causa, mas também a matéria e a forma, as quais são, neste sentido, chamadas de causa material e formal. Pode-se dizer então que o movimento exige, para poder ser explicado, pelo menos 3 linhas de causalidade. Como princípios intrínsecos, o movimento exige a causalidade material e a causalidade formal, e como princípio extrínseco, o movimento exige a causalidade eficiente. No entanto, devemos acrescentar agora que apenas a causalidade material e formal, como princípios intrínsecos, e a causalidade eficiente, como princípio extrínseco, não são suficientes para explicar completamente o movimento. Para tanto, deve-se acrescentar a estes um outro modo de causalidade, chamado de causalidade final. Algo é dito ser causa final de um movimento na medida em que este algo é um fim para um determinado movimento. Quando vamos a algum lugar para tratar de algum assunto, dizemos que este assunto é a causa final do movimento, porque todo o movimento de dirigir-se ao tal lugar foi feito tendo em vista aquele fim. Embora este exemplo seja tirado da psicologia em vez da natureza em geral,
ele é exato e particularmente claro para se entender o que é a causalidade final, e é por meio deste tipo de exemplo que Aristóteles e Santo Tomás costumam explicá-la pela primeira vez. O exemplo é exato porque o assunto a ser tratado foi verdadeiramente o fim em função do qual se deu o movimento e pelo qual o movimento se explica como por uma de suas causas. Quando perguntamos por que tais ou quais pessoas se dirigiram a um determinado lugar e alguém nos responde que foi para tratar de um determinado assunto, costumamos entender com isto que nos foi dada uma explicação satisfatória das razões daquele movimento. No entanto, a causalidade final ocorre em uma extensão muito mais ampla do que nos é sugerido por este exemplo tomado da psicologia. Segundo Aristóteles e São Tomás de Aquino, todos os movimentos da natureza se realizam tendo em vista algum fim, e não apenas os atos humanos, mesmo considerando que no caso da natureza em geral as causas eficientes envolvidas, diversamente de como sucede no caso dos atos humanos, não são inteligentes e por isso mesmo não têm consciência do fim ao qual se dirigem. Nos movimentos inconscientes da natureza encontra-se uma causalidade final não porque haja uma intenção deliberada do agente externo, mas porque a ação deste agente externo que age como causa eficiente tem sua origem em uma determinada forma que este agente deve possuir para poder estar em ato. Isto faz com que esta causa tenha que estar determinada em seu modo de ação a um determinado fim. Assim, a ação da forma que faz com que o agente externo fogo seja tal dirige-o por sua própria natureza para o aquecimento, e este aquecimento é a causa final do movimento de que o fogo é causa eficiente. Toda causa eficiente, para agir como tal, tem que estar em ato. Isto ocorre por causa de uma determinada forma, a qual também confere uma predeterminação para o modo de agir desta causa eficiente. Segue-se daqui que todos os movimentos da natureza são necessariamente ordenados a algum fim. O fato facilmente observável de que agentes naturais semelhantes sempre agem de modo semelhante é indício de que a natureza se comporta, em seus movimentos, com uma ordenação a algum fim. A palavra aqui, em grego, significa fim ou finalidade é teles, de si, por isso, que a natureza é necessariamente teleológica em seus movimentos. Assim entendida, a causalidade final é a causa que move a causa eficiente, a qual, por sua vez, move o composto cujos princípios intrínsecos são a causalidade material e formal. A causa final é, portanto, a causa de todas as outras causas, ou simplesmente a causa das causas e é, neste sentido, também a verdadeira explicação última do movimento. Segundo esta concepção da natureza, essencialmente teleológica, só se poderá dizer que o movimento é verdadeiramente conhecido quando for possível explicá-lo por meio da causa final, e não quando apenas identificamos a causa eficiente. O seguinte exemplo, sem nenhum prejuízo por se tratar de uma situação psicológica, ilustra perfeitamente bem a afirmação de que o movimento só pode ser plenamente conhecido pela causalidade final. Ocorreu um crime. Alguém foi encontrado morto. Queremos a explicação do ocorrido e alguém nos diz que o desventurado, como todos os homens, era um ser corruptível e, portanto, nada haveria para se admirar no fato de que ele tenha morrido. Esta seria a explicação pela causalidade material e formal, embora correta,
pouco satisfará ao investigador de polícia ou ao parente da vítima. Eles exigem uma melhor explicação. Alguém então lhes relata que o homem morreu porque uma terceira pessoa lhe havia disparado um tiro de revólver. Esta é a explicação pela causa eficiente, e é melhor do que a anterior, mas ainda assim não satisfará inteiramente. Queremos saber efetivamente por que o homem morreu. Então surge alguém que nos explica que o pobre homem havia tentado imprudentemente reagir a um assalto e o ladrão, sentindo a sua própria vida ameaçada, atirou na infeliz vítima. Esta seria a explicação pela causa final e só quando se chega a este ponto é que julgamos haver sido explicado o que ocorreu em sua integridade. O mesmo ocorre com a natureza, diz Aristóteles. Ela não se explica suficientemente enquanto não se alcança a linha da causalidade final. Esta causalidade teria que existir necessariamente, qualquer que fosse o modo como a natureza tivesse sido construída, já que o composto de matéria e forma, causas intrínsecas necessárias ao movimento, só pode ser levado ao movimento através de uma causa eficiente em ato. Esta causa eficiente, na medida em que está em ato através de sua própria forma, tende necessariamente para algo determinado, e este algo determinado é a causalidade final do movimento. A causalidade final, deste modo, não é uma questão psicológica, mas de filosofia natural. Ela é consequência do fato de que o agente, para agir, deve estar em ato determinado por uma forma, e esta determinação é a razão da existência da causa final. A causalidade final não é consequência do livre-arbítrio ou de um fator essencialmente psicológico. Se ela se manifesta mais claramente nos seres inteligentes, de onde foram tirados os exemplos anteriores, é porque ela existe de um modo mais nobre nos seres inteligentes, mas essencialmente pelos mesmos motivos pelos quais existe necessariamente na natureza em geral. Vista sob este novo ângulo, a explicação da existência da causalidade final no caso dos seres inteligentes provém do fato de que neles a causa do movimento é a forma apreendida pela inteligência do agente que, através de sua vontade, causa o movimento. Conforme diz Santo Tomás, o ato da vontade nada mais é do que uma inclinação que se segue à forma apreendida pela inteligência, assim como o apetite natural existente nas coisas é uma inclinação que se segue às suas formas naturais. Summa Theologicae aqui estão 87a, 4, todas as coisas se inclinam ao bem, embora de modos diversos. Algumas se inclinam ao bem apenas por um hábito natural, sem conhecimento, assim como as plantas e os corpos inanimados. Esta inclinação ao bem chama-se apetite natural. Outras se inclinam ao bem com algum conhecimento, não por conhecerem a própria razão do bem, mas conhecendo algum bem em particular. Assim ocorre com o sentido, que conhece o doce e o branco e outras coisas tais. A inclinação que se segue a este conhecimento é chamada de apetite sensitivo. Outras finalmente se inclinam ao bem pelo conhecimento com que conhecem a própria razão do bem, o qual é próprio do intelecto. E estas se inclinam perfeitissimamente ao bem, não como que dirigidos ao bem por meio de outro, como aqueles que carecem de conhecimento, nem ao bem particular somente, como aqueles em que existe apenas o conhecimento sensível, mas como que inclinados ao próprio bem universal.
E esta inclinação é chamada de vontade. Summa Theologicae, questão 59a, Esta explicação mostra por que a natureza da causalidade final é idêntica nos seres inteligentes e nos seres inanimados. A diferença que existe entre estes dois casos reside apenas no fato de que, enquanto nos seres inanimados esta forma é única e, por isso mesmo, sempre predeterminada a um fim também único, nos seres inteligentes dotados de vontade ela não é necessariamente predeterminada. Nos seres dotados de inteligência a forma apreendida pelas faculdades cognitivas pode variar e, por este motivo, suas faculdades não estão necessariamente condicionadas a um fim pré-determinado. A causalidade final, por conseguinte, é mais propriamente um problema de filosofia natural do que de psicologia. Ela existe na natureza em geral no mesmo sentido com que existe nos seres inteligentes, embora nestes o seja de um modo mais nobre. 10. A ordem dos conceitos. É frequente que, com o passar do tempo, o estudioso das ciências aplicadas se esqueça como os conceitos que ele usa foram deduzidos a partir dos primeiros princípios daquela ciência. Assim, é frequente que o engenheiro mais experiente não se lembre qual a origem do conceito de energia potencial, que o físico teóricos, debruçando-se mais sobre os princípios que sobre as aplicações, terá sempre presente. Na filosofia, onde a partir de determinados princípios, queremos obter uma síntese da ordem do cosmos, é fundamental jamais perder de vista qual foi a ordem pela qual tiveram origem os diversos conceitos a partir de seus primeiros princípios. Assim, nas linhas gerais do raciocínio desenvolvido, partimos do princípio da realidade do movimento. Do princípio de que há movimento deduzimos que os entes móveis devem ser compostos de sujeito e forma. Deste modo, do movimento surge o conceito de forma, na medida em que forma significa algo pelo qual determina-se um sujeito. Da noção de que todo ente móvel deve ser composto de sujeito e forma, chega-se ao conceito de matéria primeira. Aqui a matéria primeira significa um sujeito totalmente indeterminado que entra na composição última de qualquer ente móvel. A noção de que haja um elemento que seja pura indeterminação na composição dos entes naturais está longe do óbvio. Na descrição newtoniana da natureza, que pareceu óbvia aos cientistas e aos filósofos modernos durante séculos, não havia lugar para indeterminações. Todos os princípios descritos na física de Newton eram bem definidos e determinados. A ideia de que pudesse haver um elemento indeterminado na natureza foi descartada com uma assombrosa facilidade. Esta rejeição pode ser explicada, em parte, ao fato que um princípio deste tipo não poderia ser objeto de experimentação, mas esta explicação esconde a razão mais profunda, que é o quanto um princípio desta natureza está distante da obviedade. O exame do conceito de matéria-primeira como elemento totalmente indeterminado faz com que se chegue, através deste que é o seu caso mais extremo, ao conceito de potência. Pois algo totalmente indeterminado não poderia existir, já que para isto ele teria que ter uma determinação. No entanto, se um princípio com estas características compõe os entes móveis, ele também não pode simplesmente inexistir. Chega-se à conclusão que este princípio não é ser,
mas poder ser, ser em potência ou simplesmente potência e, por ser totalmente indeterminado, sua natureza deve ser pura potência. Do conceito de pura potência chega-se a 5. Conceito de ato, enquanto correlativo do conceito de potência. O ato é aquilo que a potência pode vir a ser. E, neste sentido, o ato é um conceito mais abrangente do que o conceito de forma. Toda forma é ato, mas nem todo ato é forma. O conceito de forma inclui o conceito de determinação ou limitação. O conceito de ato como correlativo da potência não inclui o conceito de limitação. Uma forma, por ser forma, é necessariamente determinada, no sentido de ser limitada. Já o ato pode ser determinado e limitado, mas se isto ocorre, não se dá necessariamente por ser ato. Assim, neste sentido, Deus é ato, mas não é forma. Se Deus fosse forma, seria um ente limitado e, portanto, já não seria Deus. Neste sentido também a existência dos entes naturais é ato, mas não é forma. A existência dos entes naturais, ao contrário de Deus, é um ato limitado, mas não possui esta limitação por ser ato. O ato, enquanto ato, não possui limitação. Ao contrário, qualquer forma, apenas por ser forma, já implica limitação. O modo pelo qual foram introduzidos os conceitos de forma e ato, o primeiro para explicar o movimento, o segundo por contraposição à potência, mostra por que a forma implica limitação, mas não o ato. Postulado o movimento, este somente pode ser explicado se o ente móvel for composto por dois princípios aos quais chamamos de sujeito e forma. A necessidade de um sujeito que permaneça durante o movimento é exigida porque, caso não exista este sujeito permanente, o movimento consistiria de duas etapas onde na primeira um primeiro ente seria reduzido ao nada e na segunda um segundo ente seria criado a partir do nada. Aquilo que foi suposto como sendo um movimento, portanto, já não seria mais um movimento. A necessidade da forma é exigida porque para dar-se o movimento é necessário que o sujeito perca uma determinação, que será substituída por outra, diversa da anterior. Esta diversidade já implica que tanto a primeira forma como a segunda forma tenham que ser necessariamente limitadas, porque se além da primeira determinação existe outra possibilidade diversa de ser, existe um limite para o que é a primeira forma. Em outras palavras, se algo é pedra, e o que está além da pedra é a não pedra, existem muitas coisas que são não pedras, como os homens, os animais, as plantas e os rios, e a forma pedra possui uma limitação na medida em que a forma homem está além do limite da forma pedra. O ser não pedra é uma vasta realidade e constitui um limite para a forma pedra. O conceito de potência ou poder ser havia sido introduzido para dar realidade à completa indeterminação que é a matéria primeira. O conceito de ato foi introduzido por contraposição ao de potência ou poder ser. O conceito de ato, portanto, como a realização do poder ser, implica apenas o conceito de ser. Ora, isto necessariamente significa, ao contrário do conceito de forma, ausência de limitação, porque o que há além do ser é o não ser, o qual não existe.
Pode-se entender melhor supondo que existisse um ente que fosse apenas ato sem possuir forma, tal como supomos que seja Deus. Além do ente que fosse apenas ato sem ser forma, não poderia existir nenhuma possibilidade de ser que já não estivesse plenamente realizada neste ente, porque, se existisse além deste ente outra possibilidade de ser que, plenamente realizada, acrescentasse algo ao ente que fosse ato sem ser forma e que este ente já não tivesse, tal ente poderia, pelo menos em princípio, alterar-se para adquirir a nova perfeição que não possuía e, portanto, se pudesse mover-se para adquiri-la, deveria possuir uma forma. Que é o contrário do que se supunha. O caminho empreendido até aqui, através do qual, postulado o movimento, chegamos aos conceitos de forma e matéria primeira, conduz ao reconhecimento de princípios componentes da estrutura da natureza que já correspondem a um nível de abstração muito acima daquele em que se situam as ciências experimentais. Os conceitos de matéria e forma, por sua vez, conduzem aos conceitos de potência e ato, estes situados em um nível de abstração ainda maior. Os conceitos de potência e ato conduzem, por sua vez, ao reconhecimento de que o que fisicamente ocorre, quando se dá o movimento, é a passagem da potência ao ato. No terceiro livro da Física, Aristóteles demonstra que o único modo de definir rigorosamente o movimento, cuja existência foi postulada como princípio, é através do uso exclusivo dos conceitos de potência e ato. Neste sentido, o movimento é definido como o ato do que está em potência enquanto tal, uma definição comparável, em sua precisão, à definição da vida como a capacidade de produzir movimento imanente, ou da alma como a forma substancial do corpo físico que tem potência à vida. A definição de movimento como o ato do que está em potência enquanto tal, é objeto de um extenso comentário no terceiro livro da Física. Em particular, o filósofo mostra que o movimento não poderia ser definido como a passagem da potência ao ato, porque o conceito de passagem já incluiria o conceito de movimento e, deste modo, a definição seria inválida porque incluiria o definido. Como algo que está apenas em potência ainda não começou a mover-se e algo que está apenas em ato já terminou de se mover, o movimento somente poderá ser um ato que, apesar de ato, também ainda está em potência, e está em potência enquanto tal, isto é, enquanto ainda possui aquela mesma potência do qual este ato é sua realização. O reconhecimento de que no movimento ocorre uma passagem da potência ao ato conduz pela primeira vez ao reconhecimento do conceito de causalidade. Neste sentido, a primeira causa cuja existência é reconhecível é a causa eficiente. A necessidade da causalidade eficiente é consequência do reconhecimento de que em todo movimento há uma passagem da potência ao ato. Como a potência, enquanto tal, é indeterminada, e o movimento uma vez iniciado, já implica uma determinação, pois o movimento é ato, ainda que seja o ato do que está em potência enquanto tal, a determinação que produzirá o movimento não pode provir da potência do ente ainda em repouso. Esta determinação deverá provir de algo que já a possua e que esteja além do ente que será movido. Este algo é o que se chama de causa eficiente. Neste sentido, a causa eficiente é um ente em ato que produz necessariamente um movimento.
Pela dedução realizada, o único requisito da causa eficiente consiste em que possua ato. Tanto quanto a dedução exige, se existir algum ente que possua ato mas não possua matéria, este ente não seria um ente natural, mas poderia ser a causa eficiente de um movimento natural. O rigor da dedução não exige que a causa eficiente seja material. Basta que tenha ato. Como o conceito de ato é mais abrangente que o de forma, o rigor da dedução também não exige que a causa eficiente possua forma. Se for possível demonstrar que existe um ente que tenha ato mas não possua forma, este ente poderia ser causa eficiente de um movimento natural. A dedução permite concluir também que o conceito de causalidade depende total e unicamente dos conceitos de potência e ato. Estes conceitos, por sua vez, dependem unicamente do conceito de ser. A potência é o poder ser. O ato é o que é. Portanto, somente quem puder apreender o conceito de ser poderá reconhecer o que é causalidade, a dependência necessária de qualquer movimento de um ato externo que o determine. Isto mostra que o conceito de causalidade está além das possibilidades de qualquer ciência experimental, pois o ser, enquanto tal, está além das possibilidades da experimentação. Neste sentido, embora as ciências modernas utilizem o conceito de causalidade, este uso é, rigorosamente falando, apenas uma hipótese gratuita. Não existe nenhuma experiência que possa demonstrar que, se riscamos um fósforo 1000 vezes e em seguida o fogo se acendeu tantas 1000 vezes, uma coisa é causa da outra e não se trata de uma coincidência. Dentro do âmbito das ciências experimentais não é sequer possível demonstrar que, se o fogo se acende e o fósforo não fosse a causa, deveria pelo menos existir necessariamente uma causa a ser buscada. Nas ciências experimentais admite-se uma causa e, enquanto a hipótese funciona, admite-se que ela é verdadeira. Na realidade, se houvesse rigor, deveria-se admitir apenas que a hipótese funciona. Que a hipótese seja verdadeira, rigorosamente falando, é uma afirmação além das possibilidades das ciências experimentais, a menos que se confunda o conceito de verdade com o de funcionalidade. O reconhecimento da causalidade eficiente como o ato externo do qual depende necessariamente qualquer movimento conduz à extensão do conceito de causa, como sendo, 8, aquilo do qual necessariamente depende o ser de alguma coisa. Sendo assim, podes estender o conceito de causa, que surgiu pela primeira vez na causalidade eficiente, a matéria e a forma, que passam a ser vistas sob o aspecto de uma causalidade material e formal, e também a causalidade final, esta última possuindo sua origem na determinação da causalidade eficiente. O conceito de causalidade eficiente pode ainda ser estendido do movimento para o ato criador. O ato criador seria aquele pelo qual um ente surgiria do nada. A filosofia, porém, não pode aceitar por princípio que um ato criador seja possível. Se ela é uma ciência que parte dos pressupostos do ser, do movimento e da verdade, a possibilidade de um ato criador é algo que deve ser provado a partir destes princípios, o que é um tema que será discutido mais adiante. Mas, supondo que o ato criador seja possível e que este seria aquele ato pelo qual um ente surgiria do nada,
é possível mostrar já que este terá que ser produzido por uma causa eficiente externa. Se da pura potência, por esta ser indeterminada, não pode surgir o ato sem um ato externo que atue como causa eficiente, com mais razão do nada não poderia surgir um ente em ato sem que um ato externo o determinasse. Poderíamos argumentar que tal ato externo poderia não ser necessário, porque os entes poderiam existir por si mesmos, sem necessidade de ato criador. Mas neste caso estaríamos indo contra a hipótese inicial, que é a possibilidade do ato criador. Esta possibilidade deve ser demonstrada, mas, suposta ter sido demonstrada e que, portanto, exista o ato criador, o que está se concluindo neste momento é que tal ato criador terá que possuir uma causa externa pela mesma razão, e com mais razão, pela qual todo o movimento exige uma causa eficiente. No entanto, o ato criador não é um movimento, porque no ato criador não há passagem da potência ao ato. Portanto, se existe o ato criador, sua causa poderá ser chamada de causa eficiente, mas trata-se já de uma extensão do conceito inicial de causalidade eficiente. Em sua conceituação original, a causalidade eficiente é o ato externo necessário em todo movimento. O ato criador, porém, não é movimento e, no entanto, exige uma causa externa pelos mesmos motivos pelos quais o movimento exige uma causa eficiente. Portanto, o conceito de causa eficiente transcende o âmbito do movimento. O que devemos ressaltar neste momento é que, suposta demonstrada a possibilidade do ato criador, este diferirá do movimento em geral em dois importantíssimos detalhes. O primeiro consiste em que pode-se demonstrar que, se a ação da causa eficiente que produz o ato criador é possível, para que o ente assim criado continue existindo, a ação criadora que o trouxe do nada não poderá cessar, mas deverá continuar a ser exercida não apenas no instante da criação, mas durante todo o tempo em que o ente criado continuar existindo. A justificativa desta afirmação consiste em que, diversamente do que ocorre quando movemos um objeto de lugar, caso em que o causado é o movimento do objeto e não o próprio objeto que já existia, no ato criador não há movimento, mas o imediato surgimento do próprio ente. O que é causado, portanto, é o próprio ser do que está sendo criado e não um suposto movimento a partir do nada. Isto significa que, no ato criador, é o próprio ser do ente criado que necessita de uma causa eficiente para existir em seu primeiro momento. Ora, depois disto o ente criado não se torna essencialmente diverso do que havia sido em seu primeiro momento. Logo, se o ser do ente criado dependia de uma causa em seu primeiro momento de existência, continuará dependendo desta mesma causa em todos os demais momentos de sua existência. De onde que se conclui que, se existe uma causa capaz de criar algo do nada, para que tal ente criado seja mantido em sua existência, a mesma causa que o criou deverá continuar a exercer a causalidade criadora durante todo o tempo em que o ente criado continuar a existir. No momento em que a causa criadora cessar seu influxo causal, ainda que por um breve momento, o ente criado não poderá continuar a existir e voltará ao nada. O segundo consiste na diferença notável que deverá haver na estrutura ontológica da causa do ato criador e a causa eficiente enquanto causa de movimento.
No movimento natural, o término do movimento é uma forma. No ato criador, o término daquilo que seria o seu movimento não é apenas a forma, mas também a própria existência do ente, um ato que transcende o conceito de forma. Por conseguinte, tal ato criador, suposta demonstrada a sua possibilidade, exigirá como causa eficiente um ato que também transcenda o conceito de forma. Uma forma não pode determinar algo que transcende sua possibilidade de determinação. 11. Causalidade final e determinismo. Conforme vimos, algo é dito ser causa final de um movimento na medida em que este algo é um fim para um determinado movimento. Na natureza, a causalidade final procede do fato de que a causa eficiente, para que possa ser ente em ato, deve possuir uma determinada forma. Seguir-se-á a esta forma uma determinada inclinação que faz com que o ente, enquanto causa, tenha que estar determinado em seu modo de agir a algum fim. Portanto, os movimentos da natureza são necessariamente ordenados a algum fim, o que é facilmente observável porque agentes naturais semelhantes sempre agem de modo semelhante. Diz-se, por isso, que a natureza é necessariamente teleológica em seus movimentos. Cabe então a seguinte questão: se a causa eficiente, enquanto tal, é determinada em seu modo de agir a algum fim, pode-se daqui concluir que todos os movimentos da natureza são predeterminados e tudo o que ocorre na natureza não poderia ter se dado de modo diverso. A resposta a esta pergunta exige que se examine primeiramente o caso particular dos seres humanos. Os seres humanos não estão predeterminados em seus movimentos porque, sendo capazes de apreender o conceito de ser, são também capazes de apreender o conceito de causalidade. E isto faz com que eles sejam necessariamente livres. Podese demonstrar que todo ente capaz de apreender o conceito de ser, portanto, todo ser inteligente, na medida em que faz uso desta faculdade, é um ser livre, no sentido de não estar pré-determinado em seu agir. Toda ação segue-se a uma forma do ente que age. No caso dos seres inanimados, esta forma pertence à constituição do ente. Isto faz com que os entes inanimados somente ajam de um único modo, conforme a tendência que lhes é dada pela forma que lhes é inerente. Já os animais e os homens, podendo apreender outras formas pelos sentidos ou pela inteligência, podem agir de múltiplos modos, conforme a tendência que lhes é conferida pelas diversas formas apreendidas. Mas no caso dos homens, se algo é apreendido pela inteligência como um fim a ser alcançado, a inteligência poderá apreender também uma relação de causalidade entre o fim a ser alcançado e o meio que será a causa pela qual aquele fim poderá ser alcançado. Esta mesma inteligência poderá também apreender que o mesmo fim poderá ser alcançado através de outro meio e, portanto, através de outra ou mesmo de várias relações de causalidade. Se não houver a interferência de nenhuma paixão sensorial que incline a vontade mais a um lado do que a outro, a inteligência poderá comparar entre si as diversas relações de causalidade e poderá constatar que o mesmo fim pode ser alcançado indiferentemente por qualquer um dos meios encontrados. O homem, consequentemente, não poderá estar necessariamente mais inclinado a um meio do que a outro, enquanto permanecer sob a luz de um julgamento que dependa da apreensão da inteligência. Não poderá, por conseguinte,
ter suas ações predeterminadas. Sua escolha será necessariamente desvinculada de qualquer predeterminação e será, portanto, necessariamente livre. Daqui se conclui que o homem é livre na medida em que utiliza-se de sua inteligência, e será tanto mais livre, por um lado, quanto menos deixar-se dominar por suas inclinações naturais, por seus gostos pessoais, por seus caprichos e por suas paixões e, por outro lado, quanto mais extensa e profundamente conhecer as relações entre todas as coisas. Em outras palavras, o homem será livre na medida em que tiver aprendido a renunciar a si mesmo e guiar-se pelo maior conhecimento possível da inter-relação entre os vários entes. Todos os homens, portanto, são livres por sua constituição natural, mas somente o homem sábio que renunciou a si mesmo pode desfrutar plenamente desta liberdade. Por este motivo, se dentro na natureza houver agentes livres, capazes de apreender relações de causalidade, os movimentos da natureza não poderão ser totalmente predeterminados. O mesmo, por extensão, pode ser dito também da história. Enquanto em uma sociedade existirem homens sábios e livres, tampouco a história humana poderá ser predeterminada ou sujeita a leis que possam prever o seu curso. Estes homens, em cujo íntimo existe uma ordem que se origina da ordem do cosmos, mas em que não imperam leis determinísticas como as que são descritas na mecânica newtoniana, são os agentes que determinam o curso da história. Uma vez examinado o caso dos seres humanos, pode-se recolocar a pergunta inicial do seguinte modo: suponhamos que na natureza não existissem seres inteligentes capazes de apreender relações de causalidade. Neste caso, se a causa eficiente, enquanto tal, é determinada em seu modo de agir a algum fim, poder-se-ia concluir que os movimentos da natureza seriam predeterminados e tudo o que nela teria ocorrido não poderia ter se dado de modo diverso. Aparentemente a resposta parece que tenha que ser afirmativa. A física newtoniana, através da qual hoje todos fomos acostumados a pensar, afirma que sim. Supondo dois sistemas naturais completamente idênticos, sujeitos às mesmas leis, e nas mesmas condições iniciais de posição e velocidade, tais sistemas terão que comportar-se, ao longo do tempo, exatamente do mesmo modo. Este seria o motivo pelo qual dois satélites, exatamente iguais, lançados do mesmo lugar com a mesma velocidade e trajetória, terão que seguir órbitas idênticas. Este é também o motivo pelo qual as órbitas de planetas e cometas podem ser previstas com precisão com muitos anos de antecedência. Segundo Newton, não há liberdade na natureza. Ela funciona como um relógio. Mas a filosofia apresenta uma resposta diferente. Existe na natureza um princípio totalmente indeterminado, ao qual chamamos de matéria-primeira. A matéria-primeira é pura potência, não determinada por si a nenhum ato, mas a muitos. Se todos os movimentos da natureza fossem certamente determinados, isto significaria que a matéria-primeira, enquanto possibilidade em si mesma indeterminada, teria deixado de existir. Se a matéria-primeira existe, isto significa que continua existindo a possibilidade de um movimento diverso que não o que estava imposto pela causalidade eficiente que determinava o movimento.
Ou esta possibilidade realmente existe, e então não se pode falar mais de uma total determinação do movimento, ou se afirmarmos que o movimento é determinado, então esta possibilidade não existe e a matéria, enquanto tal, isto é, como pura indeterminação, não existe mais como componente dos entes naturais. A primeira consideração, a indeterminação da matéria primeira não parece conduzir a uma indeterminação do movimento porque, apesar desta indeterminação, o movimento é determinado pela causa eficiente, a qual age na medida em que é ato e, portanto, determinada a tal ou qual ação. Mas as diversas formas que coexistem em um ente frequentemente apresentam uma conexão necessária entre si.